Olá pessoal, eu me chamo George Lins de Albuquerque, sou médico urologista, subespecialista na área da urologia, laparoscopia e cirurgia robótica, tendo a oportunidade de ser o primeiro cirurgião a me certificar para a cirurgia robótica daqui do Amazonas. E hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês, responder algumas perguntas relacionadas ao tratamento cirúrgico do câncer de próstata. O câncer de próstata é uma neoplasia maligna, é a segunda neoplasia mais comum no homem, perdendo apenas para o câncer de pele não melanoma. 42 homens a cada dia morrem em decorrência do câncer de próstata e 3 milhões de indivíduos do sexo masculino convivem com a doença. Portanto, é um problema de saúde pública e que requer toda a atenção da população masculina. Segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer, são estimados para o ano de 2019 68.220 casos novos de câncer de próstata, sendo que aqui no Amazonas, desse total, são estimados 580 casos novos. Portanto, fique ligado na sua saúde, procure o médico e se ligue. Uma vez feito o diagnóstico de câncer de próstata, é interessante que as pessoas entendam que nós precisamos, a partir deste diagnóstico, estadiar os pacientes. Existem basicamente 3 possíveis cenários em que esses pacientes podem ser inseridos. Então você tem um primeiro cenário que a doença está restrita à próstata, ou seja, está o tumor localizado apenas dentro da próstata. Você tem um segundo cenário, que é a doença localmente avançada, quando extravasa a cápsula prostática. E você tem um terceiro cenário, que é a doença quando a célula tumoral atinge a corrente sanguínea e vai parar no osso, que é o sítio mais frequente de metástase, no caso do câncer de próstata. A cirurgia prostática, no caso a prostatectomia radical, que é a cirurgia que consiste na remoção completa da próstata, ela está indicada na doença localizada e em alguns casos de doença localmente avançada. A prostatectomia radical, que é a cirurgia que consiste na remoção da próstata, pode ser realizada através de 3 vias de acesso. Então nós temos a famosa cirurgia aberta, convencional, que é feita por uma grande incisão na parede abdominal. Você tem as técnicas minimamente invasivas, que aí nós temos então a laparoscopia convencional, onde a cirurgia é realizada pelo próprio cirurgião manuseando as pinças através de microincisões na parede abdominal, ou você pode fazer a técnica robótica, que é uma técnica laparoscópica, porém robô assistida. O que seria robô assistida? Os braços robóticos é quem coordenam os movimentos das pinças dentro do paciente. Porém, essa movimentação dos braços robóticos, ela é por sua vez coordenada pelo cirurgião. Então, caso você tenha câncer de próstata e queira saber um pouco mais sobre essas opções de tratamento, procure o seu urologista. O tempo cirúrgico da prostatectomia radical varia muito da via de acesso, se aberta laparoscópica ou robótica, e claro, principalmente depende da experiência do cirurgião. É claro que o cirurgião, quanto mais cirurgias ele fizer, mais casos ele tiver, menor será o tempo cirúrgico. Toda e qualquer cirurgia, independentemente de qual tipo ela seja, há um risco, de possíveis complicações. E não é diferente com a prostatectomia radical. A prostatectomia radical, a sua técnica, foi aperfeiçoada e desenvolvida por um cirurgião norte-americano, Patrick Walsh, em 1982. É claro que as complicações associadas à cirurgia naquela época eram diferentes do que é hoje. Com o tempo, essa cirurgia ela foi cada vez mais sendo aperfeiçoada, melhorada, e com o advento das tecnologias, com as técnicas minimamente invasivas, a laparoscopia e a robótica, a gente vem conseguindo diminuir de forma significativa essas taxas de complicações. Mas basicamente as complicações relacionadas ao câncer de próstata, no caso a prostatectomia radical, que é a cirurgia para a remoção completa desta glândula, deste órgão do corpo humano, é a incontinência urinária, ou seja, a incapacidade no indivíduo conter a urina, controlar a urina, e a impotência sexual, que é a disfunção erétil, ou seja, aquele paciente que não tem uma ereção suficiente para manter uma relação. É claro que essas duas complicações elas têm um tempo variável para recuperar no pós-operatório, e como eu falei, a técnica cirúrgica, seja minimamente invasiva ou pela cirurgia aberta, se desenvolveu de tal forma que hoje essas complicações elas existem, mas são em um menor percentual. As duas principais complicações da prostatectomia radical são incontinência urinária, certo? Ou seja, a perda da capacidade de conter a urina por parte do indivíduo, e a disfunção erétil, popularmente conhecida como a impotência sexual. É a incapacidade de manter uma ereção suficiente para estabelecer uma relação sexual.
A incontinência urinária, ela tem taxas variáveis na literatura, porém sabe-se que após um ano de cirurgia, somente 10 a 15% dos pacientes ainda mantêm quadros de incontinência urinária severas com necessidade de forros, de fraldas. Ou seja, 85 a 90% desses pacientes, após um ano da cirurgia, conseguem recuperar a continência, ou seja, a capacidade de conter a urina. Já a impotência sexual depende muito da questão da doença, da agressividade dessa doença e, claro, se você consegue preservar ou não o feixe neurovascular, que é por onde passa o nervo da ereção. 19 a 36% dos pacientes que preservam o feixe evoluem com impotência sexual no pós-operatório e essa taxa sobe de 60% a 80% nos casos em que a gente não consegue preservar o nervo da ereção. Uma vez realizada a prostatectomia radical como forma de tratamento do câncer de próstata localizado e localmente avançado, normalmente não há nenhuma necessidade de se fazer qualquer tratamento adicional, cirúrgico, né? É claro que se a doença recidivar, ou seja, se a doença retornar, existem outros tratamentos que precisamos lançar a mão para poder promover um controle adequado da doença, que pode ser radioterapia ou bloqueio hormonal. Infelizmente, sempre há uma possibilidade para o câncer retornar, o câncer recidivar. Isso, obviamente, vai depender de uma estratificação de risco que a gente adota analisando alguns parâmetros clínico-patológicos. A gente usa a classificação de D'Amico ou classificação da NCCN. Nessa classificação, a gente estratifica os pacientes em grupo de baixo risco, grupo de risco intermediário e grupo de alto risco. É claro que um paciente no grupo de baixo risco, ou quando submetido a uma prostatectomia radical, a chance de cura desses pacientes é em torno de 90% a 95%. Ou seja, é muito alta a chance de cura e, obviamente, menor é a chance da doença recidivar. Mas quanto maior é o risco desse paciente, né, os pacientes de alto risco, risco intermediário, sempre há a possibilidade dessa doença voltar. Porém, é importante a gente mencionar que mesmo em situações de recidiva, há possibilidades de a gente lançar mão de tratamentos de resgate e assim a gente conseguir alcançar o controle da doença. Bem, como mencionei anteriormente, uma das principais complicações da cirurgia relacionada à remoção completa da próstata no câncer de próstata é a impotência sexual, né, ou disfunção erétil. Veja, essas taxas de impotência sexual vai depender da técnica cirúrgica, da experiência do cirurgião e, claro, da doença, que é algo inerente ao paciente. Por quê? Porque isso vai determinar se é possível preservar o feixe neurovascular, que é por onde passa o nervo da ereção, ou não. Se, por exemplo, o paciente tem uma doença localmente avançada à direita, eu não tenho como preservar o feixe neurovascular. A gente consegue preservar do lado esquerdo, ou eventualmente quando o paciente tem uma doença localmente avançada de um lado e do outro, não tem como preservar. Então as taxas de impotência sexual vão variar de acordo com essas questões técnicas, né, de preservação do nervo da ereção. 19 a 36% dos pacientes que preservam os dois feixes, eles têm potência, eles conseguem restabelecer a potência sexual após um período variável de 18 a 24 meses, que é o tempo que normalmente ocorre o que nós chamamos de neuropraxia, que é uma paralisação do nervo em decorrência da manipulação durante a cirurgia. Porém, aqueles indivíduos em que nós não conseguimos preservar o feixe neurovascular nem de um lado nem do outro, essa taxa de impotência sexual chega até 60% a 80%. Então, obviamente que pode sim impactar significativamente na questão da relação sexual desses pacientes. Em relação ao segmento oncológico dos pacientes submetidos à prostatectomia radical como forma de tratamento do câncer de próstata, veja, esses pacientes são seguidos no primeiro ano de 3 em 3 meses e cada avaliação dessa, a cada 3 meses, esses pacientes têm que ser avaliados no consultório e deve ser dosado o antígeno prostático específico, que é o famoso PSA. Lembrando que nessa fase pós-tratamento só é necessária a dosagem do PSA total e não é necessária a dosagem do PSA livre, como é feito no rastreamento. E após o segundo ano, esse segmento deve ser feito semestralmente, até o 5º ano de segmento, que é quando o paciente, a partir do momento em que ele chega nessa fase, se ele não tiver nenhuma evidência de recidiva, ele recebe alta ambulatorial. Portanto, cuide da sua saúde, procure o seu urologista.